Estamos começando mais um Cláudio Torres de Gonzaga Covida. Hoje eu tenho uma convidada super especial, uma convidada de Tel Aviv, de Israel, e eu estou conversando com a Marta Higger, que é artista plástica, incrível, tem um trabalho maravilhoso, reconhecido mundialmente. Então, inclusive, eu até vou deixar aqui o site dela para depois vocês conferirem, porque são peças muito lindas mesmo. Então, aqui no Brasil é bom dia. Aí é o quê? Boa tarde? Boa tarde, são 3h30 da tarde aqui. Boa tarde, Marta. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz de poder conversar com o Brasil. Que ótimo. Me diz uma coisa, você mora em Israel há quanto tempo? Eu estou aqui desde 83, são 37 anos. Quer dizer, eu vim bem jovem, eu tenho 56, então eu vim bem jovem, sozinha. E você já era artista plástica quando você foi para aí no Brasil, ou você começou a tua vida aí de Eu estudei Belas Artes no Fundão um ano só, e depois eu vim para Israel, e os meus pais, que vêm da área de medicina, os dois, queriam muito que eu fosse médica. E numa negociação que eu fiz com eles, eu aceitei estudar uma outra coisa que não fosse arte, porque arte para eles não era trabalho. Uhum. E eu estudei assistência social, e eu trabalhei como assistente social 4 anos na prefeitura de Tel Aviv. E de forma estranha, uma coincidência, a arte chegou a mim. E eu virei artista plástica. Larguei a assistência social e eu encontrei uma cláusula pequenininha naquele contrato que eu assinei com os meus pais que dava para sair. Aí eu saí. Que bom para todos nós. Bom, então assim, na verdade esse programa é para falar de como as cidades, como no mundo reagiram à quarentena, como foi aí, né? Eu até dei uma olhada, os dados de Israel são assim, excelentes. São excelentes, né? Ainda mais do Brasil. Então, eu queria saber como é que você recebeu a quarentena e como a população, de uma forma geral, recebeu essa missão de ficar em casa. Olha, aqui teve uma histeria muito grande. Eu posso te dizer que meu marido estava na Itália, no norte da Itália, justamente quando Israel começou a dizer que não poderia viajar para o norte da Itália. Então, ele voltou para Israel e entrou diretamente para um isolamento dentro de casa. Claro que eu morri de medo, porque, embora a gente tenha uma suíte, ele possa ficar lá, sempre tem aquele contato e, no início, o desconhecido dá muito mais medo do que depois, quando você vai se acostumando com a ideia e vai conhecendo o que tem que ser feito. Na realidade, Israel entrou em pânico e se fechou muito rápido. Quer dizer, não tinha mais voos, o país se fechou completamente, as pessoas entraram em isolamento imediatamente. E eu acho que isso foi uma coisa que ajudou muito a não expandir essa pandemia aqui. Nós tivemos 274 mortos total. É um país pequeno. Nós temos só São 9 milhões de habitantes, mais ou menos. 7 milhões de habitantes, contando os árabes, né? E contando os super religiosos que não querem ser contados como israelenses. Então, quer dizer, tem aqui uma dinâmica muito estranha entre a população. Mas para a Covid, tem 7 milhões de pessoas. Tivemos 270 pessoas mortas, que a média da idade era 82, ou seja, são pessoas idosas, que é a média de idade de morte aqui. Uhum. Ou seja, infelizmente, essa foi a média da idade. E houve muito medo no início, claro, quando você escuta uma coisa dessa, mas as pessoas foram muito obedientes, extremamente obedientes. Aqui no Brasil chegou umas notícias que os ortodoxos não estavam querendo respeitar o confinamento. Houve isso mesmo, não? Realmente, nós como não religiosos, eu não tenho nada de religioso, não vivo nada religioso, eu não sei nada da religião, sou completamente ignorante. Nós temos muitos problemas com a população religiosa que gostaria muito que nós nos tornássemos religiosos como eles. Eles acham que nós somos o puro no barco. Ou seja, por nossa causa, o Messias não vai chegar. Então, então nós somos o grande problema deles. E eles tentam realmente dominar e dominar o governo. Eles têm certa influência
e existe esse conflito o tempo inteiro. Eu acho que o que aconteceu com os religiosos foram divididos em duas coisas. Primeira coisa, a maior parte dos religiosos, eles não escutam televisão, eles não têm internet, eles não têm como receber a notícia. Então, eles ficaram mais ou menos isolados dentro deles, sem saber o que estava acontecendo no mundo. Esse é um. E segundo, uma desobediência nata quanto a tudo que não é ligado à religião. Então, se tivesse um rabino grande de cada área e dissesse para eles, é isso que tem que ser feito, eles fariam. Só que como veio de um não religioso, então a desobediência vem direto. E aí eles começaram a pagar o preço por vidas, porque eles moram em lugares pequenos, apertados, famílias muito grandes, e aí eles começaram a ser as primeiras vítimas. E aí eu acho que eles entenderam que Deus não era suficiente, precisava escutar mais alguma coisa, né? Quer dizer, então, na verdade, assim, isso só ajuda a corroborar a tese do isolamento, porque eles que não fizeram isolamento foi onde teve o maior número de mortes. Exatamente, exatamente. Olha que coisa... estranha. Não, na verdade, é uma coisa que ajuda a gente a entender isso, né? Porque... Exatamente. Eles vivem isolados. Então, o isolamento deles causou, na realidade, de que eles fossem uma população que tem muitas pessoas velhas, moram muito apertados, em bairros muito apertados, em apartamentos muito apertados, porque tem famílias com 12, 15 filhos. Então, é aquele apertamento, então, e também essa desobediência já nata, que não tem vontade de escutar nada que vem da parte não religiosa ou a parte científica, vamos dizer assim, tem essa dificuldade. Mas eu acho que no final, quando eles entenderam, receberam instruções dos líderes religiosos, aí começaram a seguir e aí começou a dar certo também, entendeu? E aí, o que fechou primeiro aí? Ou fechou tudo ao mesmo tempo? Esse é um país que a gente não tem muitos, a gente não é muito popular aqui nessa área, vamos dizer assim. Então não tem muitos limites abertos para você andar de carro, não é que nem na Europa que você passa de um país para o outro. Eu não posso ir para o Líbano, eu não posso ir para a Síria. A Jordânia é possível, mas tem momentos que não é recomendável. Tem o Egito no sul que pode ter certos problemas. Nós não somos as melhores, não temos uma vizinhança muito boa. Então, o que acontece é que tudo acontece por ar. Você viaja, as pessoas aqui viajam muito, é um país muito pequeno e se viaja demais. Do momento que você fechou o aeroporto e não deixa as pessoas entrarem sem ser examinadas e sem ser mandadas para um isolamento mantido pelo governo em hotéis que viraram, na realidade, hospitais, vamos dizer assim, para isolamento, a coisa foi organizada muito rápido. O que não foi organizado suficientemente rápido foi a quantidade de exames. No início, eles não tinham exames para fazer para todo mundo, então começou a ser meio eletivo quem poderia fazer os exames primeiro, o que causou um certo pânico, porque quando você acha que você talvez esteja resfriado, mas você não tem como ser examinado se é corona ou não, tem aquele estresse. No início eu fiquei meio apavorada, mas com o tempo você vai aprendendo o que fazer. A minha maior preocupação foi com meu pai, que é idoso, tem 85 anos, não mora comigo, mas mora perto, e eu sou responsável por trazer, levar, toda aquela dinâmica em volta da vida dele. Esse foi o meu grande receio. Eu consegui vir ao ateliê todo dia, e isso para mim foi uma salvação, porque a cidade é muito pequena, são 10 minutos de viagem, que eu botava máscara, eu não tenho elevador, eu moro em casa, então eu entrava no meu estacionamento de casa e saía no meu estacionamento dentro do meu ateliê. Então isso me facilitou muito, e eu consegui trabalhar todos os dias da corona. E isso é um alívio muito grande, porque você estando ocupado com o seu trabalho e não tendo ninguém para te perturbar, não tem um e-mail, não tem uma pessoa batendo na porta, a criação foi muito boa. Então, a gente vai falar eu aproveitei a corona, foi uma grande oportunidade para mim. Prefiro que essas coisas não aconteçam dessa forma, mas pelo menos se aconteceu, eu consegui tirar o máximo. Eu quero falar do seu trabalho já. Mas é que eu vi algumas fotos, eu li alguma coisa, que tinha umas cabines de teste na rua.
Sim, fizeram tinha aqui há muito tempo atrás, não sei se isso ainda existe no Brasil, drive-in, tipo um cinema na rua. Está voltando por conta do corona, estão se retomando os drive-ins e fazendo novos em estacionamentos de shopping. Pois é, então, os estacionamentos de shopping e os drive-ins que tem aqui se tornaram em hospitais ambulantes. Ou seja, se você ligava com um número por telefone, entrava em contato com alguém do Ministério da Saúde, dizia todos os sintomas que você está sentindo, se você veio de algum país há menos de 2 semanas, se você se encontrou com alguém que estava doente, eles te convidavam para você vir fazer o exame, né, nesse tipo de hospitais que foram montados todos assim, de umas barracas, todo mundo com aquele uniforme, não sei como se chama isso mais em português, aquela roupa toda de astronauta, e aí esperavam as pessoas e isso causou um certo alívio, porque do momento que você sabia para onde ir, para onde ligar, com quem falar, isso acalmou muito as pessoas. É engraçado porque, assim, a gente, as pessoas em geral no Brasil têm uma visão de Israel e Tel Aviv como uma área de muito conflito e tal, e na verdade, assim, eu pesquisei por conta de um roteiro de um filme que eu estava fazendo, que o cenário é Israel, e Tel Aviv é uma cidade que tem vida noturna, que é muito alegre, que tem... Muito. Energia jovem. É uma energia jovem, uma cidade muito tolerante, tolerante não é a palavra certa, mas... tolerante para todos os tipos de pessoas. Exatamente, né? LGBT, todas essas... Sim. É uma cidade que tem a parada gay muito conhecida pelo mundo, principalmente na Europa. E realmente, eu acho que é o único lugar em Israel que há uma tolerância, não só para a comunidade gay, eu acho que para toda pessoa que é um pouquinho diferente, entendeu? Menos se ele é muito religioso. Se ele é muito religioso, aí você já fica com o pé meio atrás, porque aqui a divisão das responsabilidades não são divididas de uma forma igual para todo mundo, e ao nosso ponto de vista, os religiosos não fazem o suficiente, porque os meus filhos foram para o exército, os 3, meninos e meninas, e o deles não. Eles não fazem exército, e isso é uma taxa muito pesada. São 3 anos o exército aqui, e não é brincadeira. Não, isso, assim, falar sobre Israel, sobre Tel Aviv, daria só um programa sobre isso, porque é muito interessante, né? Essa ligação que tem. E eu vi algumas fotos, quer dizer, que os jovens têm que meio que cuidar das suas armas, e aí você vê na praia, eu vi essa foto, uma moça de biquíni com um fuzil. Exatamente. Os meus 3 filhos fizeram exército, meu marido também. Meu marido lutou na guerra do Líbano. E os meus 2 filhos mais velhos participaram do exército em unidades de combate. A minha filha na inteligência. E eu acho que quando o meu filho mais velho foi recrutado, foi em 2008, foi o momento que eu entendi o preço de morar aqui. Esse preço é muito alto. Eu imagino. Esse preço é muito alto. É uma preocupação horrível. Isso é muito difícil. Foi a coisa mais difícil que aconteceu para mim aqui em Israel, foi ter os meus 3 filhos servindo o exército, e eles querem participar disso. Eu já não tenho mais como... Eu achava que isso era uma coisa impossível, mas eles são criados aqui de uma forma que quem não faz, ele é um extraterrestre. Então, entendi. Você quer participar, entendeu? Então, quando eu acordei, eu já vi o meu filho pronto para ir para o exército. Deve ser bem difícil mesmo. Deixa eu perguntar uma outra coisa sobre... Bom, Jerusalém fechou tudo também. 1 hora daqui. Hã? É 1 hora daqui. 50, 1 hora, né? 50, Mas recebe muita gente normalmente, né? Eles também fechou tudo. Está fechado, exatamente. Agora abriu, mas estava fechado. Já abriu. E já. Hoje, inclusive, o país está sendo reaberto, os restaurantes estão abrindo hoje. Os bares e as casas de festa estão sendo reabertas hoje.
com certas restrições, mas Aham. estão abrindo. E voos ainda está bem difícil, não tem ainda voo para fora, mas ninguém está querendo viajar também, todo mundo com um pouco de medo de Ah, viajar. Então está meio assim, a gente está numa fase de transição, mas praticamente já voltando quase ao normal, o que dá um pouquinho de medo, porque pode ser que tudo retorne a acontecer de novo, né? A gente vai ter que esperar para ver. o momento político está um pouco conturbado, né? Quer dizer, o primeiro-ministro tendo questão na justiça e tal. Como é que conciliou a crise política com a crise do corona? Isso vai depender de para quem você pergunta. Se você perguntar para as pessoas que gostam do Bibi Netanyahu, eu acho que a corona caiu do céu para ele, entendeu? Porque aí a parte do julgamento dele foi um pouco para o lado e a corona se tornou a notícia do dia, entendeu? Agora, para quem odeia Bibi e não gostaria que o Bibi continuasse no poder, a corona atrapalhou bastante, porque realmente ele conseguiu escapar de mais um julgamento e de conseguir fazer mais um governo esquisito por causa da situação. Então, é uma situação emergência. Situação emergência, então vamos fazer o que não dá para fazer modificações agora, o que não é a verdade. Eu nunca votei para o Bibi, não sou a favor do Bibi, tenho vergonha de ter um presidente desse, mas essa é a verdade, essa é a pessoa, e ele foi escolhido democraticamente. Sim, sim. Eu vou me aprofundar um pouquinho nisso, porque... Não sei se eu sei tudo, eu sou uma política. Não, só para a questão de comparação com o Brasil, mas antes disso, de entrar nesse assunto, eu queria perguntar assim, porque eu conversei com alguns artistas na minha área, né, que é de dramaturgia, de apresentação em show, que eu faço como stand-up também, e tem uma preocupação muito grande, né, porque são eventos que têm aglomeração, então os teatros estão todos fechados e a perspectiva de abrir é muito ruim, quando abrir vai abrir com 30% da capacidade, enfim. No caso de artes plásticas, o que mudou? Vai mudar para você, quer dizer, as exposições? Como é que funciona isso na tua área? Os museus estão fechados até dia 2 de junho. Semana que vem vão ser reabertos. No dia 10 de março, eu montei uma instalação enorme num dos museus de Tel Aviv, que era para ser aberto no dia 25 de março. Claro que não foi aberto, tudo foi fechado e ficou fechado. E essa semana, justamente, a gente trabalha domingo. A gente não trabalha sexta e sábado. Isso. Domingo a gente trabalha. Então, domingo, segunda e terça, eu passei inteirinha dentro desse museu para conseguir colocar essa instalação em pé de volta. E vão abrir o museu dia 2 de junho para visitantes, mas não vai ter uma noite de gala, abertura da exposição, Entendi. Que é uma bienal. A abertura foi adiada para o final da exposição. Então, vai ter um fechamento. Um fechamento, não vai ter a abertura. Esperamos que vai ter alguma cerimônia em novembro ou dezembro. Até lá, espero que dê para fazer. Mas o estranho é que não só eu senti essa necessidade de criar. Todos os artistas... O meu ateliê é numa região que só tem artista. Então, eu via muitas pessoas que se fecharam e se isolaram dentro do próprio ateliê. Não foram para casa, ficaram no ateliê o tempo inteiro. Olha. Preferiram se isolar no ateliê do que se isolar em casa. Então, primeira coisa, houve muita criação. E segunda coisa, houve muitas iniciativas de ver exposições online. E isso não é coisa só daqui de Israel. Claro. Durante a corona, eu consegui visitar 3 exposições em Nova York, 2 exposições em Paris. Então, é uma coisa estranha, assim, que de repente esse Zoom que apareceu na nossa vida, e esse virtual, que eu nunca gostei muito de botar dentro da minha vida, entrou de uma certa forma supernatural e abriu os meus olhos que há a possibilidade de usar isso também sem ser em tempo de corona. E utilizar esses meios tecnológicos para poder ver uma porção de coisas no mundo que está acontecendo que nunca me dá tempo, ou sempre eu acho que eu vou chegar até lá e vai dar tempo de eu ver live, e isso nunca acontece na realidade. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
E me diz uma coisa, essa exposição já estava marcada, então, possivelmente já tinha muitos Sim, trabalhos que você tinha feito antes, mas você sim. modificou alguma coisa em função quer dizer, o corona te inspirou, te influenciou, em que medida, né, no teu Olha, trabalho? essa exposição ela já estava muito definida, ou seja, já tem catálogo, já tem tudo pronto. Ela ia abrir dia 25 de março, quer dizer, para essa exposição não houve mais a influência, mas eu tenho certeza que os próximos trabalhos vão ser muito inspirados nessa época de isolamento que eu passei aqui dentro do meu ateliê, embora eu voltei para casa todo dia de Ah, noite, mas eu passei horas sozinha no meu ateliê e tem uma coisa nesse isolamento que você se sente muito perto de você mesmo. Na realidade, sim. você está só com você. Então, tem uma possibilidade de se olhar e de procurar uma coisa muito verdadeira dentro de você. E aconteceu uma coisa, essa semana um curador entrou aqui no meu ateliê de máscara, de luvas, e olhou o que eu fiz durante a época da corona, que eu chamei alfabetização, porque eu senti que eu voltei a uma coisa que eu já tinha feito há muito tempo atrás. Eu falei assim, então eu estou voltando para minha alfabetização, começando tudo de novo. Mas é muito bom começar tudo de novo, é praticamente uma fantasia, né? Começar tudo de novo, mas com a sua experiência de agora. Aham. E isso é uma coisa que extraordinária, voltar para um lugar onde eu tenho completamente segurança de que eu vou conseguir fazer tecnicamente as coisas, mas já com um insight completamente diferente. Então, te dá a oportunidade a fazer coisas inéditas de um lado, mas praticamente a mesma coisa que eu fazia antes, mas um pouco diferente e um pouco mais elaborado. E ele entrou aqui e falou assim, é impressionante ver o que você fez durante o tempo da corona, é exatamente você, mas de uma outra forma mais elaborada. Então, eu fiquei muito feliz com esse comentário, porque foi exatamente o que eu senti. Isso é muito interessante, porque, na verdade, na tua área, em que você, vamos dizer assim, que a tua obra ela é menos... Como é que eu vou explicar isso? Assim, as pessoas de teatro têm dito que eu tenho conversado, de teatro, televisão, que o público não todos acham que o público não vai querer um discurso direto sobre o Covid. Quando acabar a Covid, as pessoas não vão querer ver uma peça sobre o Covid ou assistir um filme, porque elas vão estar saturadas desse assunto. Esse é um senso comum que as pessoas falam, não, quando isso acabar, eu quero... E isso tem uma certa coerência, historicamente, né, que uma comédia, eu quero ver uma comédia. o pós-guerra, por exemplo, né, teve muitos musicais, uma coisa... Claro. No teu trabalho, que ele é mais abstrato, você consegue colocar a tua reflexão de uma forma que não é tão direta quanto... Claro. Então, isso Nunca é. Exatamente. Nunca é. Então, cada um, o que vê, vai ver outra coisa. Esse curador, por acaso, conhece muito o meu trabalho e me conhece muito bem. Então, ele pode ver exatamente o que eu senti. Mas eu acho que quando eu trabalho, eu nunca penso no que as outras pessoas vão ver nesse trabalho. Eu faço o que está dentro de mim. E eu acho que quando você consegue estar bem perto da sua verdade, essa verdade toca a outra pessoa sem o público não sabe o que é a história. Não pode te dizer exatamente o que é, mas sente uma energia da verdade ali. Isso passa. Eu passa. realmente gosto muito de aspas de forma geral, sou frequentador de museu e tal, mas eu acho que eu tenho uma ligação com a escultura que eu acho um negócio que fala comigo de um jeito diferente. Assim, realmente eu tenho uma três dimensões. Eu acho realmente incrível. Agora vou voltar naquele assunto. É claro que você está super conectada com... Você diz que volta ao Brasil, tem uma ligação, tem um afeto e tal. Mas eu queria saber como que as pessoas recebem as notícias do Brasil, né, do Bolsonaro, das atitudes. Como é que chega isso aí? Olha, eu não sei como é em geral, porque os meus amigos e os meus relacionamentos são pessoas que são parecidas comigo. Sim. Há uma preocupação muito grande com o Brasil, há um carinho muito grande do israelense com o Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas sim. o israelense ama o Brasil
e ama brasileiro. Isso me ajudou muito aqui, muito. Porque eu abro a minha boca, eu só falo a primeira palavra, eu falo, você é brasileiro. Eu tenho um sotaque muito forte de brasileiro. E isso me ajudou muito aqui. As pessoas têm muita simpatia pelo Brasil e agora está todo mundo muito preocupado com a situação do Brasil e não só com a corona, mas também com o que está acontecendo politicamente no Brasil. Porque, primeira coisa, eu escutei falar, não sei se é verdade, que o Brasil tem muitas manifestações usando as bandeiras israelenses, as bandeiras americanas. Eu não sei nem direito o porquê de tudo isso. Mas eu posso ver a ligação entre Bolsonaro, Trump e Bibi. Eu posso entender. São talvez volumes diferentes, mas eles são feitos do mesmo material, essas três pessoas, entendeu? Então, eu posso até imaginar o que seja, mas há uma preocupação com um lugar de que os israelenses têm muito carinho pelo Brasil e ver que no Brasil tem tanta morte, tantos casos, todo dia escutando Brasil. Acho que é o segundo país do mundo. Já é o segundo. Morte, né? Só tem menos que os Estados Unidos, né? E não só, claro, nossa, é natural que nós tivéssemos mais mortes, porque a população são 220 milhões de habitantes. Mas não é só em valores absolutos, em valores proporcionais também, o nosso número é muito, muito alto. É o pior lugar da América do Sul, está valendo hoje. E no início, muitas pessoas disseram que em lugares quentes... teve esse folclore, né? Eu ouvi isso. E aqui a gente estava no inverno, estava muito, muito frio. Foi um inverno muito frio aqui. Agora a gente está na primavera e está um calorão de verão. Então, quer dizer, está uma coisa... Então, todo mundo achando que por causa do calor a gente não vai ter mais a corona, mas a gente já sabe que no Brasil, Manaus não é um lugar frio. Não, Manaus é bastante quente. Eu perguntei sobre isso porque em outros lugares o Bolsonaro é recebido como alvo de todo tipo de não é só de piada, de crítica, tido como uma pessoa ponto fora da curva, mesmo diante desses outros governantes que tem esse perfil mais à direita e tal, né? Mesmo nessa área, ele é um cara que é... Ele ganhou o primeiro lugar. Ganhou o primeiro lugar. Realmente, assim, é um negócio... embaraça muito a gente, muitos brasileiros, ter como nosso representante eleito democraticamente, né? Eu também sinto isso aqui. Exatamente isso. É uma tristeza muito grande, porque, enfim, hoje, né, não sei que dia que as pessoas estão vendo isso, mas hoje, no dia 27 de maio, a gente não tem ministro da Saúde. Simplesmente. É um negócio... E é uma coisa que eu acho muito triste, assim, até porque, como você disse aí, em Israel, e aconteceu na Itália, e aconteceu em outros países em que os presidentes estavam no momento de popularidade baixa, com problemas, a Covid ajudou eles a aumentar a popularidade, né? Aproveitaram, né? E assim, realmente, nem isso, né? Ele foi... Nem isso. Nem isso. Água. Obrigado. Olha aí, que bela água, hein? Não a água qualquer. Isso é uma água da boa. Olha só. Então, enfim, foi uma conversa ótima, super, super esclarecedora. Para a gente é muito interessante. Quer dizer, eu estou começando esse trabalho e trocando muita informação, e eu acho que a ideia é isso, ajudar as pessoas a entenderem melhor como aconteceu no mundo, os lugares que tiveram. Eu conversei com Madrid, por exemplo, teve muito caso, né, por erro. Conversei com pessoas de Londres, que também tem muito caso, e lugares como Portugal também, que foi um lugar que teve poucos casos, né? Então é interessante toda essa troca de informação. Aqui, eu li, o Paraguai teve 11 mortes. O Paraguai, aqui do lado. País pobre. Atrasado. Foram 280 casos e 11 mortes. Então, a gente aqui está nessa... E o prefeito do Rio liberou os cultos.
As Liberou igrejas, o quê? os cultos, As igrejas. as igrejas de uma Isso é forma geral. estranho. Né? Isso No é auge. estranho. Agora, e eu acho que também tem uma coisa no Brasil, eu sinto, não sei se eu tenho razão, mas eu sinto que não há uma confiança, o público não confia até na informação. Sim, sim. Você recebe uma informação e você duvida se esse número é um número verdadeiro. E do momento que você não tem acesso à informação, o pânico é muito maior. E eu acredito que aqui em Israel, talvez a gente não saiba tudo exatamente, mas porque talvez não saibam mesmo. Mas não há um desvio de informação. Nós temos a informação verdadeira. E isso dá Verdade. um alívio. Não, Mesmo sendo difícil, você sabendo o que você está passando, é diferente de você imaginar o que é. Sim, Nossa aqui no Brasil imaginação. se fala em 15 vezes um número divulgado. Pois é, mas cada um vezes. fala. Ou fala 7 vezes, cada um fala uma coisa. Né? Exatamente. A prefeitura bloqueou as informações dos mortos porque, enfim, quis. Então, você não tinha sequer esse acesso. Realmente, essa questão da informação, né, e era uma coisa que o ministro que caiu, o anterior, o Mandetta, ele fazia um boletim diário. Agora não sabemos nada. Nada. Não, aqui nesse sentido, nós nos sentimos muito bem protegidos. Eu não sou a favor desse governo, de jeito nenhum. Mas eu acho que nesse ponto, ligado a como lidar com um caso de crise, esse é um país que tem muitas crises. Em geral, não é crise de vírus, mas nós temos guerras, nós temos conflitos. Então, tudo que tem que ser resolvido de uma hora para outra, aqui, é muito bem resolvido. Eles já têm esse know-how. Inclusive, meu pai é médico e foi médico aqui em Israel durante uns anos. Ele falou: a melhor coisa que tem em Israel é a sala de emergência. Porque tudo que é emergência, eles sabem tratar. Tudo que tem que tratar a longo termo ou toda a parte de estética, isso não. É vida ou morte e rapidamente. Isso. Então, eu acho que essa crise também foi tratada como um caso de guerra. Nós temos um inimigo e nós temos que lutar contra esse inimigo e tudo foi feito dessa forma, quase militar. Nossa, muito interessante. Márcia, te agradeço demais. O bate-papo foi ótimo. Tive muito prazer em te conhecer. Espero que te mantenha o contato, porque foi uma conversa muito agradável. E o Isaac para quem não sabe, a Marta é prima do ator Isaac Bernard, um ator incrível, um diretor maravilhoso, e meu amigo Grande primo. Meu amigo há 40 anos. Então, eu agradeço a ele esse contato de conhecer a Marta, que é uma pessoa incrível, e muito obrigado mesmo pela tua participação. Muito obrigada, espero encontrar com você na próxima vez que eu vier ao Brasil e, por favor, se sinta convidado a vir visitar Tel Aviv. Com certeza, com certeza, com certeza. Vale a pena. Isaac esteve lá em casa e adoramos, temos passeios assim muito legais juntos. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Então, vamos aguardar tempos melhores. Com certeza, com certeza. A gente já sabe, né? Se inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho lá para ser notificado, porque tem muitas entrevistas legais e, por favor, divulguem, porque a informação é fundamental. Obrigado, Marta. Obrigada a você. Um bom dia para vocês aí no Brasil e 6-6. Se sinta seguro. Tome conta de vocês. Obrigado.